O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte em que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade, que traz um outro tipo de festa para a liturgia. Via de regra, a liturgia celebra fatos, não é? A ressurreição de Cristo, a ascensão do Senhor, a Assunção de Nossa Senhora, né? Fatos. Mas há também a celebração de outros aspectos, né? Por exemplo, celebramos a Imaculada Conceição. É um fato, de certo modo, né? Mas brota da reflexão da igreja. Não é um acontecimento, né, que está sendo celebrado. É um mistério. Vamos celebrar agora isoladamente Corpus Christi. Celebramos já a instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa, mas agora vamos celebrar mais solenemente na próxima quinta-feira Corpus Christi. Então, brotou de uma reflexão da igreja, de uma atitude do Papa de celebrar esse mistério mais solenemente, visto que ele é celebrado dentro do Tríduo Pascal, já tendo em vista a paixão de Cristo. E hoje celebramos a Santíssima Trindade. Celebramos Deus, né, na sua existência, no seu mistério, naquele aspecto que nos foi revelado de um modo especial por Cristo. Deus que é uno, um só Deus, mas três pessoas. Aqui está o mistério, não é? E o mistério não é algo contrário à nossa inteligência. Ele simplesmente está acima da nossa inteligência. A nossa inteligência não é nem entre as criaturas a mais profunda, não é? Embora seja nos dado a conhecer tantas coisas, não é? Mas acima da nossa já tem os anjos, que são intuitivos. Eles vão direto à realidade das coisas. Nós conhecemos pelos sentidos, vemos, ouvimos, tocamos, não é? Eles vão direto à essência das coisas. E, evidentemente, a inteligência maior e que deu sentido a tudo é a inteligência de Deus, não é? Mas não é dado conhecer muitas coisas, e aquilo que está acima da nossa inteligência, Deus pode revelar, conforme a conveniência que Ele achar. E revelou muitas coisas, não é? É por revelação que soubemos que Jesus não era só um homem, era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sabemos que Maria, virgem e mãe,
um mistério. Não é em si contraditório, apenas não conhecemos, né? Contraditório é dizer o círculo quadrado. Aí você não consegue nem pensar, porque uma coisa já excluiu a outra. Você pensa no círculo, pensa no quadrado, mas nos dois não dá. A Santíssima Trindade não. E é mistério por quê? Porque não conhecemos na nossa realidade nenhuma pessoa que seja mais de uma pessoa. Não conhecemos nenhum ser que seja pelo menos bipessoal. Não conhecemos, né? Toda pessoa que conhecemos, e só no nosso mundo só os seres humanos são pessoas, são sempre uma pessoa, né? Há até o problema que a psicologia fala da dupla personalidade, que não são duas pessoas, é uma pessoa que se comporta de modos diferentes, né? Mas isso então não impede que exista um ser que seja três pessoas, que assim é Deus e assim ele se revelou, não é? Por exemplo, no batismo de Jesus, quando entra nas águas e vem a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, e desce sobre ele, ali está o Filho, o Espírito Santo, e se faz ouvir a voz do Pai, que tantas vezes confirmou isto, né? Este é o meu Filho amado, escutai-o, né? Também no Tabor, o Pai e o Filho, né? Jesus falou muito do Pai, né? Rezou ao Pai, né? E próximo da sua missão terminar, prometeu enviar o Espírito Santo, né? E é interessante isso, né? Porque nós atribuímos algumas coisas ao Pai, outras ao Filho, outras ao Espírito Santo. Via de regra, falamos que o Pai atribuímos a criação, ao Filho a redenção e ao Espírito Santo a santificação. Mas Deus age sempre de um modo único, né? Veja que São João, na abertura do seu evangelho, no prólogo, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi criado por ele. Está falando de Jesus. Percebe? Como também ouvimos, né, na criação, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus, como diz hoje o credo niceno-constantinopolitano, que falou pelos profetas, que Deus sempre agiu. Mas nós, nos nossos limites humanos, né, temos até dificuldade, temos que falar o Pai e o Filho e o Espírito Santo, porque não dá para falar os três de uma vez, né? A nossa linguagem, aí nós vamos percebendo os nossos limites, né, para falar de Deus, né? E é por isso que houve uma questão, né, se falava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas para acentuar mais esta igualdade, se fala em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? Em português não seria necessário esses dois réis, né? Bastava o último. Mas aqui na teologia, para significar a igualdade das três pessoas, então foi colocado este E. E foi uma disputa teológica tremenda, por causa do E, né? Então tudo isso nos faz ver, não é? Como Deus se revelou. Aliás, aqui no Evangelho de hoje, manda que se batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Como nós, tantas vezes, fazemos o sinal da cruz, né? Veja, é a cruz de Cristo e a Trindade também, né? Até o Papa, né, dá as maiores heresias foram cometidas contra Cristo e contra a Santíssima Trindade, porque eram temas difíceis, né? Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, queriam explicar isso, né? Às vezes explicavam mal. Deus unitrino, também houve muita dificuldade, e até ficou o símbolo desses mistérios, né? O Papa dá a bênção assim, né? Ou assim, né? Também poderia dar assim também.
Ou seja, 3 dedos unidos ou desunidos, né, aqui. Santíssima Trindade. E os outros 2, o mistério de Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, né? Então, até nos gestos, né, se compôs o mistério que celebramos, né? E o Santo Curadar, que era um homem, teve grandes dificuldades no seminário, né, para ser ordenado nos estudos, né? A inteligência dele era muito prática, mas não era muito abstrata, né? Então, para os estudos pode atrapalhar. Você vê que tem gente que não tem tanto estudo e é muito inteligente, né? Porque tem inteligência prática. E ele tinha isso, né? E foi um grande padre, um grande confessor, é o patrono dos padres, né? E ele, explicando às crianças o sinal da cruz, ele usava as missões, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Na cabeça, né? A cabeça nós pensamos, nosso pensamento podemos criar. Então o Pai, o Deus Criador, né? O Filho, no coração, no peito, né? No coração, atribuímos ao coração essa sede pulsante, a sede do amor. E a obra da redenção é a obra do amor e da misericórdia de Deus, que mandou seu Filho, e do Filho, e do Espírito Santo, nos ombros, né? Via de regra, o homem de ombros largos é um homem forte, é a força, né? Você empurra um carro, né? Você puxa, né? Depende muito da força do ombro, né? E o Espírito Santo, então, compôs no corpo humano essa cruz, não é? E a força do Espírito Santo, sobretudo o dom da fortaleza, que nos é dado no sacramento da Crisma. Então, meus irmãos, celebramos hoje esse mistério de Deus, celebramos o próprio Deus, não é? Nesse mistério que ele se revela, né? É isso que a primeira leitura também nos diz, né, Moisés? Veja como Deus se revelou, não é? Falou conosco através da sarça, entrou na história para a salvação dos homens, não é isso? Então a este Deus hoje nós devemos dar todo louvor, toda adoração, igualmente às 3 pessoas. Talvez seja a nossa dificuldade, né? O Antigo Testamento falava muito do Pai, não é? Jesus vai falar muito do Pai. E falamos muito do Filho, porque o Filho se encarnou, o Filho está ao centro da liturgia, né? Como nós falamos de Cristo na liturgia, celebramos o seu sacrifício, não é? Mas não podemos esquecer do Espírito Santo, que às vezes talvez seja das 3 pessoas o que a gente acaba esquecendo, né? Que é o santificador, que é aquele que guia a igreja, impulsiona a igreja, não é? É aquele que vem habitar em nós, não é? Quando somos batizados, né? Quando estamos em estado de graça, né? Então apresentemos hoje o igual louvor, a igual adoração à Santíssima Trindade.